Filipenses, capítulo de número 2, tem 30 versículos, se eu não me engano, exatamente. 30 versículos. Nós estamos em 6. Dá 5 versículos por pessoa. E aí, temos que começar. Amém? Quem começa? Posso começar. Tá bom. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericordiais, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa denhais. O amor sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em sua forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que esteja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido dos vossos interesses. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do Pai. Portanto, eis a quem deve esperar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele
e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, do Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém. Amém. Silvia, Oi, boa tarde, pessoal. boa tarde. Boa tarde, tudo Oi, bem? Silvia. Oi, meninas, tudo bom? Oi, Welta. Tudo bom? Olá. Amanda, pastor, Ida. Oi, tudo bom? Graças a Deus. Gente. E a gente vai apresentar aqui qualquer consideração, eu vou falando, vocês têm a mãozinha aí para vocês levantar e tem a opção também de vocês falar alguma coisa que a gente... Eu estou olhando, hoje eu vou apresentar a Kelly e continuar vendo vocês, então vai ser mais tranquilo para a gente. Então, uma benção. Amém. Todos conseguiram ver? Uhum. Sim. A gente, sobre Filipenses, né, trabalhando sobre essa perspectiva do capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, o Paulo ele trabalha muito, usa muito uma palavra que é a palavra abnegação, né? Ele trabalha muito sobre esse princípio, né? Um discípulo de Cristo que estava se abnegando, e que ele vai trabalhar muito essa abnegação, assim como Cristo é alguém que abre mão, né, de si mesmo, abre mão da sua própria realeza para se tornar servo e humilde. E como eu sempre gosto de deixar muito claro, a palavra servo aqui não é trabalhador. Pelo menos não usada no grego, né? A palavra usada aqui não é alguém que trabalha e ganha um salário. A palavra é um escravo. É alguém que é escravizado por alguma coisa. Deus, no caso, Jesus se torna doulos, né? Que é a palavra que ele usa, um escravo por uma missão. Ele tinha uma missão e ele se escraviza nessa missão para cumpri-la. Então, Jesus não se torna um trabalhador, porque a lógica do trabalhador, como a própria Bíblia vai me dizer, né? Que o trabalhador, ele por si só, ele é digno do seu trabalho, né? Digno do seu salário, né? Então, não é isso que Jesus está dando a entender. Ele está se colocando, até porque, como Deus, né, ele não necessita, né, de nada. Como Deus, ele não precisa de nada para subsistir, ou de nada que nós possamos dar, ou que alguma coisa possa o dar. Mas, por amor, ele se torna, né? Por amor, ele se torna filho, e por amor, ele faz tudo que fez. Então, é sobre isso que o texto vai destacar, né? Sobre o Paulo, ele trabalha muito sobre essa identidade. A identidade de Jesus, que é uma identidade de um servo, um filho que abre mão de si mesmo para se doar por amor. Então, Paulo ele vai trabalhar bastante nesses textos. E aí, o primeiro capítulo, nós vimos bastante o carinho, né, que ele tinha por aquela igreja. Então, a gente veio trabalhando sobre isso, né? Sobre esse carinho de Paulo para a igreja de Filipos, né, onde a gente vê o primeiro lugar que ele pregou, e aí a gente vê esses 4 tópicos que ele separa esse segundo capítulo: exortação, amor fraternal, o exemplo de Cristo na humilhação, o desenvolvimento da salvação, e Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Um nome bem interessante para quem quiser indicar para as netas aí, então aí na fila. Mas o texto, Paulo vai trabalhar muito sobre essa ideia, né? Ele, primeiramente, primeiro capítulo, ele saudou o povo, conversou sobre o povo, sobre algumas coisas, com um carinho muito grande, então ele sempre fala sobre esse amor que ele tinha, e aí ele encerra o primeiro capítulo falando sobre aquela parte a igreja de Filipos e Paulo estarem sobre a mesma missão de se doarem pelo evangelho, né? De compartilharem juntos a salvação, o amor por meio do sacrifício pessoal, né? Por meio da sua vida sacrificada. Então, ele está sobre essa identidade. E aí, isso vai fazer muito sentido quando ele chegar no capítulo 3,
No capítulo 3 ele vai falar, olha, eu considero tudo o que eu vivi até agora como esterco, né, como perda, para ganhar a Cristo. Então, para olhar para frente, eu considero tudo isso como esterco, porque eu sei que Cristo é mais excelente que isso, que é o que ele vai falar no versículo 21, né, que nós vimos semana passada, que ele vai dizer, olha, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo, ao contrário, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele vai trabalhar sobre essa identidade. E aí ele vai trabalhar no começo, o começo do texto, desse capítulo 2, ele diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, se profundo afeto se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor da alma e mente. Então ele está clamando para esse povo para que eles sejam pessoas que vivam mediante esse sacrifício, né? Que ele tinha encerrado o segundo capítulo, né? O primeiro capítulo, ele está incentivando o povo a viverem mediante esse princípio. Qual é o princípio que Paulo coloca sobre eles para que eles possam viver do mesmo modo que ele veio completar a alegria, né? É ter o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor e ser unidos de alma e de mente. Então, a alma aqui, para o grego sempre acredita num ser dicotômico, né, que é o que nós acreditamos também. O ser humano tem a alma, corpo e espírito. Então, a alma, para o grego, é onde entende-se o sentimento, né, onde se coloca as afeições. Todo o sentir, todo o ambiente de frustração, alegria, então ele está falando sobre isso. E a mente é onde o grego raciocina, né? Então, está tudo no mesmo pacote para nós, né? O espírito é um, o corpo para nós é outro, e a alma e a mente para nós hoje em dia, principalmente ocidentais, está tudo no mesmo pacote, né? A gente pensa e sente na mesma formação. O grego, ele separa um pouquinho isso só na hora de explicar, mas na hora de entender, ele entende que está no mesmo pacote, mas Paulo, para nos fazer entender de forma bem clara, né? Ele diz, olha, se vocês têm os sentimentos e seus pensamentos alinhados, unidos, então, que vocês possam caminhar com esses dois ambientes juntos. E aí ele vai continuar e ele vai falar. Você quer falar, Vale? Pode falar. Você pode fechar. Isso. Só uma dúvida a respeito de quando ele fala aí, mesmo modo de pensar. O que essa palavra no original significa? Porque, por exemplo, para nós metodistas, o Wesley até incentiva que a gente deve ter liberdade de pensamento. Então, não precisamos pensar da mesma forma. A gente pode, digamos, buscar juntos e devemos usar o que é principal. Mas nós não pensamos igual. Todos nós temos certas formas de encarar a escritura, né? E que não são contraditórias em si. Às vezes tem uma ênfase especial. Mas a palavra original no grego é pensamento. O senhor está entendendo minha dúvida? Porque parece que tem princípio de uniformidade. Eu acho que não é bíblico essa uniformidade, assim. Todos os robozinhos pensam igualzinho, sem nenhuma diversidade. O que é que você me diz disso? A ideia que ele está falando aqui, ele está falando alguma exortação de Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão de Cristo, algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completa a alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, no sentido de caminharem, pensarem juntos, mesmo que divergem, mas é o ambiente do corpo de Cristo, né? O corpo, em alguns momentos, talvez com uma ou outra função, queira, ou pense ou queira agir de uma forma que, olha, eu quero ir para a direita e eu quero ir para a esquerda. Nenhum dos dois são pecados, mas às vezes eu quero ir para a direita e eu quero ir para a esquerda. A questão do conciliar. A gente concilia o mesmo modo de pensar para não ter divisão. Então, quando ele fala sobre ter o mesmo modo de pensar, ele está falando, olha, não se dividam. Então, vocês assumam, e aí entra o principal do trabalho, né? Vocês abram mão de si mesmo, vocês entendam a consolação, o amor, vocês entendam o afeto, a compaixão, e aí quando vocês forem pensar como igreja, vocês não pensem particularmente, vocês se coloquem sobre um pensamento só. Então, todos formam um pensamento, e aí depois de formado, esse pensamento não abre.
Que é o que Paulo quer dizer, vocês não se dividam. Por quê? Paulo está pegando para diversas igrejas que ele está tendo que falar, olha, tratar as divisões de pensamento que as igrejas tiveram. Então, as igrejas que Paulo trata, Corinto, igreja da Galácia, a igreja de Colosso, a gente viu, ele está olhando para aquelas igrejas se dividiram no pensamento. Corinto, ele é bem claro nisso, né? Que ele vai falar, olha, vocês estão achando que é um de Paulo, um de Apolo, mas quem é Paulo, quem é Apolo? Esses pensamentos não são o que devem ser. E aí ele vai falar sobre o corpo de Cristo, que caminha todo numa mesma direção. E aí Paulo aqui está dizendo essa mesma ideia. Então, olha, quando vocês forem pensar como igreja, vocês pensam de forma una. Então, mesmo com os diversos pensamentos, com diversas ideias, quando vocês se colocarem para pensar, vocês entram num concílio, entram num acordo, e esse acordo seja um que todos apoiem. É isso que pressupõe acordo, né? Quando a gente determina alguns princípios, determina algumas coisas para viver, a gente estabelece um padrão, e aí esse padrão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo trabalha nas ideias, diversos tipos de informação, beleza, chegamos num consenso. Agora ninguém abre mão disso. Porque aí muitas vezes isso não acontece hoje em dia, né? Até na igreja metodista, eu vejo gente assim que às vezes a gente pensa alguma coisa, não, então vamos trazer ideias, vamos trazer pensamentos, a gente pensa em alguma coisa, é isso, vamos fazer votação, faz a votação, fez a votação. Aí aqueles que não estão de acordo vão embora para algum outro lugar. Que é uma crise. Paulo, ele fala, não, olha, se você pensa, você colocou a sua ideia, pensou, beleza, você trouxe sua informação, você trouxe sua identidade, olha, eu acho que é assim, não é pecado, não tem nenhuma crise, beleza, formamos uma ideia, agora nós pensamos juntos. Entendo. Agora esse é o nosso pensamento, entende? Aquele pensamento que vai ser posto em prática pela igreja. Sim. Mesmo o meu particular, eu influenciei naquilo, mas talvez não seja exatamente como eu penso, mas eu estou com um grupo junto naquele pensamento que a igreja decidiu levar à frente, não é? Isso. Mais ou menos assim. Tá, eu estou apoiando, então eu estou comprando essa ideia, mesmo que a gente, pensando assim em igreja metodista, né, de 5 em 5 anos a gente tem o concílio regional que determina monta algumas coisas que a gente quiser viver como igreja. Aí a gente pensou em alguma coisa, mandamos uma proposta para o concílio, a proposta foi aprovada, legal. Teve gente que não gostou da proposta. Mas o que Paulo está querendo dizer, olha, daqui 5 anos, você pode pensar, enviar de novo uma proposta e seja mudado, trabalhar para que seja mudado. Mas até lá, você está de acordo com essa. Até lá, você se coloca sobre essa proposta. Entendeu? Esse pensamento, pensem no mesmo modo, é isso que Paulo quer dizer. Obrigado. Bem? Alguma outra dúvida? Não. Vamos ver. E aí Paulo vai continuar, né? Ele fala, não façam nada por interesse pessoal, mas por humildade, como cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tem de vista somente seus próprios interesses, mas também os outros. Então Paulo, nesse começo, ele está falando sobre isso. Paulo deixa claro como precisamos agir, considerar os nossos irmãos e irmãs de fé, consideramos a todos superiores a nós mesmos, que é o que Paulo vai trabalhar. Isso implica um modo de vida que não olhamos para nós mesmos, não focamos no nosso próprio interesse, mas dos outros também. Isso inverte a nossa lógica do mundo atual, né? Nós estamos ensinados como o mundo hoje a pensar em nós mesmos, a projetar o nosso próprio futuro. E aí Paulo falando, olha, você não considera você superior a ninguém, você não pensa só em você, mas você pensa no interesse dos outros também. E aí você tem comunidade. Então, essa identidade que o Paulo está chamando o povo para viver, né? E aí, agora ele vai começar a apresentar um texto, talvez seja mais conhecido desse segundo capítulo, né? Ele vai começar a apresentar a imagem de Cristo, né? O tem o mesmo modo de agir de Cristo, que é o próximo versículo. Talvez seja... Eu, particularmente, teve uma época na faculdade que eu me esforçar contigo, mas eu falava esse texto em algumas, principalmente momentos de ceias, momentos de confissão, eu falava ele decorado, né? Eu já tinha decorado ele na mente o texto do versículo 5 ao versículo 11. Que estende em vós o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, esse texto, para mim, ele é emblemático, né? Depois que você fala que Deus o exaltou, né? Acima de todas as coisas, mas o texto é essa identidade que Paulo está querendo fazer com que eles pensem. Paulo fala, olha, tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. E Almeida vai usar uma palavra muito interessante, né? Ele vai falar assim, mesmo tendo a forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Essa palavra é muito forte, né? A gente tem uma novela da década de 90, mais ou menos, chamava Usurpadora, que a minha irmã assistia, e ela falava exatamente sobre isso, né? Alguém tentava usurpar alguma coisa de outra pessoa. E aí aqui a gente está, o Paulo ele traz para nós essa ideia, ele fala, olha, você deu Jesus, sendo rei, sendo Deus, ele não tomou por causa da sua missão, por causa daquilo que ele tinha que viver, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então ele não se considerou ser igual a Deus. E aí ele assume essa vocação, né? Ele não toma sobre princípio ser igual a Deus, mas antes de tudo, ele próprio se humilhou. Então a gente olha o quanto que Paulo usa esse princípio, né? Ele vai até usar uma palavra aqui que é muito interessante, que ele fala assumindo a forma de servo, semelhante a seres humanos e reconhecido na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E aí Hebreus 5:8 vai nos ajudar bastante nesse texto, né? Que Hebreus 5:8 ele fala que o Jesus que nós conhecemos, né? Ele aprendeu por meio da obediência às coisas que ele deveria viver. Né? Então ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele tinha que viver, pelas coisas que ele passou. Então a gente vê que Jesus ele obedece até a morte, e ele se desenvolve nisso também, na abnegação. E aí a gente vê esse texto declarando sobre isso, né? Sobre a abnegação necessária para todo filho de Deus, que almeja ser o que Deus preparou para ser. E aí Efésios 4:13 nos ajuda também nisso, né? Que ele vai falar, olha, que até que todos cheguemos à maturidade perfeita, à plena estatura de Cristo. Então, até que nós sejamos igual a Cristo. E aí o Paulo, nesse outro texto de Paulo, ele está falando, olha, tende em vocês esse mesmo sentimento. Então, quando vocês estiverem pensando, quando vocês estiverem agindo, o sentimento que vocês têm que ter em vocês é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, isso precisa estar bem claro no nosso coração, né? E aí ele vai continuar sobre essa ênfase. E aí ele vai dizer, por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então ele vai continuar, né? Ele vai fazer sobre esse princípio de que Cristo foi exaltado sobremaneira. Apocalipse, se a gente lembrar Apocalipse 5, quando fala daquele texto brilhante, né, do abrir o livro e não tinha ninguém, o anjo grita, não veio ninguém, o João, né, que está vendo, ele fala, não tem ninguém que pode ser digno de abrir o livro, de quebrar os selos, e aí ele começa a ver esse cordeiro, o cordeiro que venceu a morte. Por causa disso, ele tem a autoridade sobre ele para abrir o livro e quebrar o selo, e aí ele começa a adorar santo, 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 que é aquela música que a gente canta, né? Santo, santo, santo. Era e há de vir, que os anciões declaravam isso, os 4 seres viventes declaram isso. Então a gente vê essa beleza de Cristo, por meio da abnegação, por meio de assumir a sua missão, e aí Colossenses, quando eu disse isso lá em Colossenses, eu não sei se vocês ficaram chocados, né? Mas em Colossenses, no primeiro capítulo de Colossenses, eu disse que
Deus, antes, e que Colossenses deixa claro, né, que também é de Paulo, antes de dizer haja luz, Deus já tinha dito haja cruz, porque ele, na sua eternidade, nós somos pego em variação, né? Mas Deus, na eternidade, ele não varia. Então, ele entende, ele desde o começo, ele já sabe até o fim, pela sua presciência. E ao saber a sua presciência, ele já prepara um caminho de redenção para o ser humano. Então, nós olhamos essa grandeza que Paulo vai declarar, né? Que Paulo vai nos trazer, que é aquele mesmo texto que ele traz também em Romanos 8 e 9. Essa grandeza de Cristo que assume esse lugar e por se tornar Cristo, encarnar, ele também assume essa função de redenção, né? Ele joga sobre si, ele toma sobre si as nossas dores e por isso Deus o exalta, que é o que vai dizer em Isaías 53. E ele mesmo sendo humilhado, tomou sobre si as nossas dores, depois ele é exaltado, né? Ele verá o fruto do seu trabalho e ele se alegrará. Isso é glória para nós. Amém? Alguma consideração? Não. Perguntas, dúvidas, crises? Eu só queria dizer o seguinte, né, pastor, com base nisso que o senhor falou, com base também no capítulo anterior de Filipenses que a gente viu, a auto-humilhação é a essência do cristianismo. Né? Porque o nosso Senhor nos deu esse exemplo. Ele não pensou antes nas coisas dele. Ele pensou em nós. E por isso se esvaziou de si mesmo. E até está ligado com essa questão daquela minha pergunta sobre, e a resposta do Senhor sobre deixar de lado aquilo que eu penso, que eu quero, como o principal, mas me humilhar deixando de lado para que, digamos, a vontade de Cristo prevaleça. E não tem como na igreja a vontade de Cristo prevalecer se não houver a auto-humilhação de cada um de nós. Não é verdade? Sim. Aqui também ele fala uma frase que é muito interessante, né? John Stott, ele fala assim que a gente muitas vezes busca Cristo para crescer na vida, mas ao buscarmos isso nós não entendemos que o símbolo cristão é uma cruz, não uma coroa. Então essa é a identidade, né? Cristã. Nós somos chamados para ser cristãos por meio da cruz, né? Por meio daquilo que Cristo fez, da abnegação que a cruz nos mostra, e não por meio de uma coroa que a gente quer ter. Porque as pessoas acham que o evangelho vai fazer a gente subir na vida, né? Mas, na verdade, o evangelho vai fazer subir na cruz, né? Para que nós nos abneguemos de nós mesmos e Cristo possa viver em nós. Esse é o princípio cristão, né? Mais alguém? Amém. Marta, Mércia, vocês estão quietinhas? Beleza, então. Tranquilo. Gente. E aí o texto vai continuar, né? Paulo vai falar sobre um pouco do princípio, né? Do desenvolvimento da salvação, que aí os calvinistas choram, né? E quando Paulo fala isso, porque como desenvolver algo que a gente não tem, né? Que a gente já tem, né? O Wesley vai trabalhar sobre isso, né? Sobre esse princípio de que nós precisamos perseverar, como todos os crentes, né? A perseverança dos crentes é um sermão clássico de John Wesley, interessantíssimo, e o John Wesley usa como base dele esse texto de Filipenses, né? E Paulo vai dizer, olha, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o desenvolvimento da salvação, Paulo vai trabalhar nesse ambiente, é o processo de maturidade, né? Então, é o processo de nós estarmos em todo o tempo sendo desenvolvidos para cumprir a missão de Deus, a viver uma vida mediante o propósito de Deus.
Então, ele trabalha muito sobre isso, sobre desenvolver nossa salvação, e aí ele usa duas palavras que são muito são interessantes. Ele fala, olha, com tremor. Então, que você sinta temor a Deus, e aí, como eu já disse algumas vezes, né, temor, a palavra temor significa amor e obediência, então é você amar e obedecer a Deus, não tem nada a ver com medo, com ter medo de Deus, mas é você amar e aí por amor você obedece, você teme a sua vontade. E a palavra tremor é você estremecer a Deus. Então você ter aquele ambiente de você, quando entender a vontade de Deus, você estremecer por ela para fazer e para cumprir. A sua vida ser esse tipo de vida, né? E se estremeça mediante a vocação, né? Mediante o que Deus é. E aí ele continua, porque Deus é que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então Deus é que, como ele vai dizer para os Coríntios, olha, unção de Apolo plantou, Paulo regou, Paulo plantou e Apolo regou, mas quem deu o crescimento, quem fez as coisas acontecerem foi Deus, segundo a sua própria vontade. Então, quem projetou, né, quem deu o ambiente de projeção das nossas vidas, não foi nós mesmos, mas foi o próprio Deus, segundo a sua vontade. E ele vai continuar nos declarando sobre isso. Ele fala, olha, façam tudo sem murmuração, nem discussões ou facções, né, nem distensões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tem um autor que ele o livro que ele escreve sobre isso é muito interessante. Ele fala sobre a murmuração será a intercessão diabólica que nos impede de adorar a Deus. Né? Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nós murmuramos e não adoramos, né? Não respondemos. É o que significa adoração. Adoração significa nos render a Deus nos momentos onde a gente é jogado na fornalha, onde a gente é colocado sobre a pressão. E aí a gente perde muitas vezes por conta da murmuração. Murmuração é diferente de colocar a Deus as nossas súplicas e colocar a Deus as nossas dificuldades. Então, nós temos total direito, como cristãos, de nos apresentarmos a Deus. Nós temos total direito, como cristãos, de nos apresentarmos a Deus com o coração rendido, com o coração prostrado, e falarmos, Deus, olha, eu não estou bem. Deus, olha, aconteceu isso, aquilo, outro comigo, eu não me senti confortável, não foi bom, não foi, não era algo que eu esperava, não era algo que eu gostei, eu estou chateado, eu estou magoado. A gente tem total liberdade e somos incentivados pela palavra de Deus a nos chegarmos a Deus com essa liberdade, porque a temos e isso também nos cura, né? Mas a gente não pode dar lugar para a murmuração. A murmuração é aquilo que a pessoa, aconteceu alguma coisa, tinha que ser comigo. Não, só acontece as coisas comigo. Você começa a caminhar contra, né? Você não enxerga, você fica tão focado no acontecido que você não se remete a Deus, para que Ele possa manifestar a sua vontade, a sua glória, mediante situações difíceis. Então, você fica tão focado no que aconteceu que você impede que a sua vida seja espelho para outras pessoas também, né? Como luzeiros, que ele vai dizer, né? Quando você, em meio à dificuldade, mesmo uma crise que acontece, você impede de estar e falar, Deus, olha, fiz todas as coisas, eu estou mal, eu estou triste, mas fiz todas as coisas que não é Deus, e eu estou com o Senhor acontecendo ou não acontecendo. A gente tem a oportunidade, ao fazer isso, de ser luzeiros, de sermos espelhos para as outras pessoas. Ou nós temos a oportunidade de sermos igualados, né, com qualquer outra pessoa. Fala, não, você diz cristão, mas você age como não cristão, porque quando as coisas acontecem, seu modo de agir é a forma natural, né? Você reclama também, você não está nem aí com nada, e você não parece que não tem um Deus. Então, a murmuração é esse ambiente, né? Esse autor vai falar sobre isso, né? Sobre a murmuração ser uma intercessão diabólica, né? Nos impede de adorar a Deus, mesmo no momento difícil.
momentos de dificuldade, a gente olhar para Deus e nos prostrar, para Deus, não, mesmo não estando bem, mesmo estando triste com alguma coisa, ainda assim o Senhor é soberano. Então é esse ambiente que nós precisamos. E aí ele vai continuar, e ele vai dizer, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. E ele vai falar sobre essa alegria, né, que nós precisamos ter, né, mesmo nesse... E Paulo vai completar, né, aquele texto, né, da murmuração. Ele está falando, olha, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fique contente e me alegre com todos vocês. E aí Paulo convida. Quando a gente lembra do Antigo Testamento, né, uma oferta de libação é uma oferta queimada, né? Então, mesmo que eu seja oferecido como oferta ao fogo, mesmo que eu seja oferecido como oferta de sacrifício por vocês, que isso seja motivo de alegria, né, por a mim e a vocês também, né? Fiquem contentes comigo. Então, Paulo está falando, olha, se eu morrer queimado, se eu for entregue como sacrifício para que vocês sejam alcançados, né, para que vocês sejam ministrados, fiquem contentes. Não se entristeçam por isso, porque também isso é para a glória de Deus, né? Para aquilo que Deus nos fez, né? Ainda que morramos, né, como diria Abacuque, Paulo que leu bastante texto de Abacuque, porque a gente vê um monte de citação de Abacuque nas palavras de Paulo, né? Como diria Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Meu Senhor Jeová é meu Deus forte, a minha destra, né? Minha mão forte, como diria o autor. Então, Paulo entende muito isso, né? Ainda que nada aconteça do jeito que eu queria como ser humano, né? Ainda assim, é uma oferta a Deus, né? Para a glória de Deus, tudo que fazemos e tudo que nos posicionamos. E ele vai continuar bem? Alguma consideração? Não, deu bem para entender. Bem. Pastor, eu só queria dizer o seguinte, que, na verdade, a gente lê esse texto assim, e por exemplo, no versículo 29 do capítulo 1, que diz, porque você foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele. Essa epístola, como a Marta falou, é a epístola da alegria, né? É conhecida como a epístola da alegria. Mas se percebe que, durante todo o texto, essa alegria, que é a alegria cristã, ela está assim, misturada com sofrimento. Como parte da própria, em decorrência dessa própria fé que nós temos. Alegria em meio ao sofrimento. Né? E o sofrimento, digamos, apresentado ao Senhor, e ele retribui com alegria, não alegria assim, digamos, sem problema, é a alegria em meio a problemas, né? Especialmente em decorrência do nosso compromisso com Cristo. Me parece isso. Em decorrência também da nossa humilhação, segundo dizer para o nosso Senhor. E é o que Paulo vai falar, né, no versículo 4, quando ele usa aquele texto, né, que a gente conhece, que é o alegre, outra vez eu digo alegrai-vos no Senhor, né? Ele entende muito bem essa palavra. A palavra alegria não significa ausência de dificuldades, ausência de crise, ausência de dores. A palavra alegria é condição de alguém que tem o Espírito Santo, né? Alguém que tem a alegria em si. É diferente da palavra felicidade, né? Paulo nunca usa em nenhum desses textos o termo felicidade, porque felicidade depende de alguma condição. Então, eu estou feliz por algo que me aconteceu. A palavra felicidade sempre está ligada a alguma coisa que me aconteceu. Paulo não usa esse termo, porque ele sabe que as coisas que principalmente aconteciam com ele, com as igrejas daquela época, em pouquíssimos momentos haveria felicidade. Felicidade era uma raridade, principalmente para eles, que viviam mediante a perseguição. Então, felicidade era uma condição de alguém que aconteceu algo e agora eu estou feliz. Então, por causa de algo, eu estou feliz. E Paulo não usa esse termo por quê? Porque isso ele sabe que poderia ser mutável.
eles viveriam muito pouco tempo felizes. E aí Paulo usa o termo alegres, sejam alegres, isso significa, independente da situação, a sua alegria, o seu estado é de alegria, de exultação em Deus. Quem Deus é, não porque Ele faz. Então seria mais ou menos assim, se eu estou alegre, eu estou alegre por quem Deus é em mim, e se eu estou feliz porque Deus fez alguma coisa acontecer de boa ao meu redor. Então Paulo ele usa o termo alegria, por isso que essa carta é uma carta da alegria. Esse é o sentido. Mesmo não é qualquer dificuldade, nós estamos alegres em Deus. Amém? Amém. E aí o texto vai continuar, né? O versículo Filipenses, ele vai entrar na última parte, que ele vai falar sobre Timóteo e sobre Epafrodito, né? E ele vai trabalhar um pouquinho sobre essa ideia. Ele fala, olha, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também a receber notícias de vocês. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento que preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho que trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espera enviar. Então, logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Então, ele está falando sobre isso, né? Sobre o Timóteo, né? E aí, lembrando que quando eu li, né? No texto, se a gente não lê entendendo certinho, né? Se a gente não lê o primeiro capítulo, a gente fala, mas como assim? Só tem Timóteo que é bom, né? Que é sincero, que se preocupa e Epafrodito na história, né? Mas se a gente lembrar do texto, Epafrodito ele já tinha enviado, né? Porque foi quem levou a carta para o povo filipense. Então Epafrodito estava com ele no período da carta, mas a carta ia com ele, então ele está falando, olha, Epafrodito já está aí com vocês. Então comigo só tem Timóteo que se preocupa com vocês. Porque Epafrodito já foi enviando aí junto com vocês, né? Vai estarem com vocês. E aí ele vai destacar sobre esse Timóteo que ele cria, né? Paulo tem uma relação de pai e filho, né? Muito próxima de Timóteo, né? Ele fala, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu junto ao Evangelho, junto comigo, como um filho que trabalha com seu pai. Portanto, este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Então, Paulo ele destaca esse Timóteo, isso é muito interessante, né? Ele destaca esse Timóteo como alguém, se a gente lê a primeira carta de Timóteo, particularmente, Timóteo estava assumindo sua primeira missão, né? Seu primeiro pastoreio, que é a igreja de Éfeso. O primeiro pastoreio dele, ele está assumindo e Paulo está falando para ele ter essas características. Agora, nesse contexto, Timóteo já não era mais o pastor de Éfeso. Timóteo já tinha saído de Éfeso na carta de Filipenses, e aí depois de muito tempo, depois de diversos anos, Paulo está olhando para Timóteo e está falando, olha, esse Timóteo que vocês conhecem, que serviu o evangelho com vocês, é o Timóteo que eu clamava para aquele posto enquanto ele era jovem, e agora eu estou louvando a Deus porque ele se tornou essa pessoa, né? Ele trabalhou comigo lá no lado do evangelho. Então eu também confio que eu vou enviá-lo ele por vocês, porque ele também se preocupa com vocês. Então esse era o Timóteo que destacado aqui, né? Alguém que se tornou aquele que Paulo orava, né? Paulo intercedia por ele para que ele se tornasse alguém aprovado, né? Ele era aprovado. Como a primeira carta a Timóteo vai dizer. E aí depois, quando a gente intercalar, né, fazer uma ligação das cartas, a gente vai entender que Paulo não consegue, né, ir ver o povo de Filipenses novamente. Né? Porque se a gente olhar para os textos, quando Paulo escreve aqui, Timóteo vai para aquela região e volta de novo para a missão. E aí na segunda carta de Timóteo, Paulo fala, olha, vem me ver porque eu não vou conseguir ver, né? Vem me ver o mais breve possível, porque eu não sei quanto tempo que eu vou viver. Então Paulo está destacando sobre isso já no final, né? Então, Paulo, depois dessa carta, ele continua preso e ele não sai mais, né? Já é o final da sua vida, né? Da sua vida como cristão. E aí, depois, ele escreve a segunda carta
a Timóteo, quando ele envia Timóteo de novo para a missão, e aí depois de um tempo ele envia a segunda carta de Timóteo, né? A segunda carta a Timóteo, de Paulo para Timóteo. E aí destaca sobre como estava sendo difícil a vida dele nesse período. Então a gente já consegue destacar que ele não conseguiu, né, ir ver o povo de Filipenses de novo, né? A igreja de Filipos, novamente. Mas ainda assim ele teve a alegria de poder enviar Epafrodito e poder enviar Timóteo para passar por esse povo e falar sobre a sua situação. Né? E ele vai dizer, encerrando esse período, né, encerrando essa carta, agora falando um pouco sobre Epafrodito, eu falo, no entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês. Estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Então, a gente tem alguém aqui que era da igreja de Filipos, que acompanhou Paulo, né? A igreja de Filipos me envia para acompanhar Paulo, para que Paulo fosse cuidado, fosse abençoado pela vida dele. E aí agora ele está falando, olha, eu sei, ele tem muita saudade de vocês, e ele estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, né? E agora Paulo está falando, eu vou enviar ele para vocês, para que vocês possam entender isso. E aí Paulo conta, né? Fala, de fato, adoeceu, estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E a gente vê o coração, né? O tanto que Paulo sofre no meio dessa caminhada, né? Porque se a gente olhar toda essa história, todo esse período, Paulo, na igreja, na carta de Filipenses, ele já tinha vivido as suas 3 viagens missionárias, já tinha sido abandonado por diversas pessoas, já tinha perdido diversos amigos na caminhada, já tinham morrido muitas pessoas que caminharam com ele próximas por conta da perseguição, e agora ele está preso, já uma prisão que ele não sairia mais. E se a gente olhar na segunda carta de Timóteo, ele fala que depois disso ainda houveram mais tribulações, né? Mais tristezas para Paulo. Ele perde Alexandre, Demas, que foram as pessoas que foram abandonando ele depois, né? E aí ele está olhando para isso, ele fala, Deus também se compadeceu de mim pela vida de Epafrodito, né? Não foi só tristeza em cima de tristeza, né? Mas Deus se compadeceu de mim para que eu não tivesse tristeza em cima de tristeza. Ele guardou a vida de Epafrodito. Então, Deus curou Epafrodito para que ele também fosse abençoado, né? Para que Paulo também fosse abençoado por meio disso. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, Paulo está agradecendo, né, sobre alguém, enviando de volta. E é muito interessante o tanto que Paulo é grato, né? Eu gosto muito, já preguei sobre isso em outros lugares, acho que eu nunca preguei sobre isso, mas um dia espero pregar sobre um texto onde Paulo honra a vida de um cara que chama Onesíforo, que lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, ele fala, olha, por causa dele eu fui refrigerado. Então, Paulo, ele olha no meio de muitas tristezas e ele fala essa mesma coisa, né? Olha, vocês podiam, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente, esse Epafrodito, que eu estou enviando de novo para vocês, e que eu honro a vida dele, porque ele merece a honra que ele tem, ele merece essa honra, eu estou enviando e quero que vocês recebam com alegria e o honrem. Não só ele, mas os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Então, ele abriu mão da própria vida, arriscou-se a ponto de perdê-la, para suprir a ajuda que vocês não poderiam dar. Nesse ambiente, a gente enxerga aquelas pessoas que, às vezes, não conseguem, muitas vezes, nós não conseguimos chegar nas pessoas com as nossas próprias mãos, né? Mas nós precisamos também honrar a vida daquelas pessoas que conseguem chegar. Porque tem pessoas que, em volta do mundo, hoje em dia, estão cuidando de outras pessoas,
numa forma que nós não conseguimos. Tem pessoas missionárias que a gente conhece que estão fora do país, que estão longe de seus familiares, longe de seus amigos. E aí tem pessoas na nossa igreja que conseguem abençoar no sentido de ir até essas pessoas e cuidar, porque tem coisas que só o pessoal, né? Tem coisas que só você estar lado a lado, poder chorar junto, poder se abraçar. As pessoas, nós sentimos necessidade disso também. E Paulo, como ser humano, ele também sentia essa necessidade. E aí ele fala, olha, vocês não puderam me suprir pessoalmente. E como ele louva essa igreja no primeiro capítulo, ele fala, vocês me supriram financeiramente, com orações, com gratidão. Então isso eu me alegro. Mas eu também honro a vida de Epafrodito, porque ele conseguiu gerar em mim, suprir uma ajuda, né, que eu precisava pessoalmente, e que vocês, por não estarem pessoalmente, puderam me dar, mas eu louvo a Deus que vocês me enviaram ele. Então nós precisamos também, ao mesmo tempo que enviamos, também honrar aqueles que estão nesse caminho, né, de mesmo não sendo protagonistas, pregadores, não estando fazendo grandes coisas ao nosso ver, né, ao nosso olhar, eles estão suprindo, né, estão sustentando a vida de pessoas como Paulo, no meio do processo, né, evangelistas como Paulo, que estão no campo, né? Então nós precisamos também honrar a vida dele. E aí Paulo encerra o segundo capítulo com esse ambiente de honra, né? O ambiente de honra essas pessoas que estão ajudando, né? Que estão cuidando de outras pessoas. Amém? Amém. Uma consideração? Fala. É como esse um evangelho pregado por Paulo, né? Que é o evangelho de Cristo. Parece que, na verdade, ele não existe sem esse sofrimento, especialmente por causa do sofrimento por causa dos outros, né, pastor? Não tem como, por exemplo, eu ser plenamente feliz se do meu lado tem uma pessoa que não conhece Jesus, não é verdade? Então, quer dizer, o peso do evangelho nunca vai nos deixar sem preocupação, né? Preocupação no meu sentido, sem ter algo a matutar em relação à vontade de Deus para as nossas vidas, em relação a nós mesmos e em relação aos outros, né? Mais alguém? Tudo Marta, Silvia. Tranquilo. Mas é esse ambiente, né? Que Paulo vai trabalhar muito, né? Principalmente nessa carta, ele trabalha muito sobre esse entendimento de quem somos, né? A igreja é um ambiente onde nós nos preocupamos, né? Nós não podemos ser igreja sem nos preocuparmos com o mundo. Então, quando nós vemos uma notícia, mesmo que não tenha nada a ver com a gente, né? O Elton falou do vizinho, né? Se a gente vê o nosso vizinho que não é convertido, é motivo de preocupação para nós, de oração, nós colocarmos isso a Deus. Mas às vezes quando a gente vê alguém que parece que talvez não tenha nada a ver com a gente, talvez não tenha nenhuma pessoalidade com a gente, não tem nada a ver com a gente, nem de proximidade, mas ainda assim a gente vê uma notícia de que uma pessoa morre de uma forma de qualquer forma, isso precisa causar em nós desespero, isso precisa causar em nós dor, porque a gente precisa sentir essas dores. Eu lembro que há um tempo atrás eu escrevi um texto, deve fazer o quê? Acho que fazem 3 ou 4 meses atrás, eu acho um pouco mais. Foi sobre o acontecimento daquela menina que foi abusada, estava grávida, que fizeram, a justiça autorizou que ela perdesse, que ela fizesse o aborto, né? E aí teve os cristãos que foram lá, ficaram criticando ela, não queriam deixar a menina fazer aquilo. Eu escrevi algo, né, no sentido de que nós falhamos como cristãos, né? Falhamos no sentido de não conseguir chegar nessa menina antes que ela fosse abusada. Então nós falhamos no ambiente que essa menina viveu um lado dos cristãos, e os cristãos não conseguiram chegar nela.
para que ela fosse livrada desse abuso que ela estava vivendo. E nós falhamos também não salvar uma vida. E se perdeu por conta do aborto. Então nós falhamos, a única coisa que, em meio a uma situação crítica dessa, que pode ser gerada no nosso coração, é tristeza, porque nós falhamos dos dois lados, né? Nós não cuidamos de uma criança que não veio a nascer por conta de um aborto, também nós não cuidamos de uma criança que estava sofrendo abuso. Então, nós cristãos, nós falhamos em coisas assim. Então, essa preocupação, essa angústia precisa ser gerada no nosso coração, né? Também a gente fala, Deus, olha, perdão porque nós falhamos. Deus, se o meu vizinho sofre, Deus, perdão porque eu tenho falhado em relação ao meu vizinho. Perdão porque, às vezes, um vizinho se suicida, nossa, Deus, perdoa porque eu falhei em não chegar nesse vizinho. Eu falhei em não conseguir ter acesso a ele ao ponto de mostrar que vive essa pessoa de idoso. Então, é esse sentimento que precisa ter no nosso coração. Essa dor, né, de entender que as pessoas sofrem e nós temos um remédio, né, para elas. Que é Jesus Cristo. E a gente quer sofrer se esse remédio não é apresentado, né? Se esse remédio não é demonstrado pela nossa vida. Amém? Amém. Então, Mércia, você ora pra gente? Sim. Senhor Deus, Pai de amor, nós lhe agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre a aplicação da Tua Palavra na nossa vida, Senhor. Ó Pai, nosso dia, nossa noite, a nossa família, o nosso encontro amanhã, Pai, que estaremos juntos novamente para louvar o Teu nome. Abençoa, Senhor, a todos nós, dai-nos um final de dia com tranquilidade, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. 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 Glória a Deus. Começo a ouvir trovões. Oh.